Saudações, alunos! A gente vai entrar agora no conteúdo de busca em cadeia de caracteres. Nesse conteúdo, nós vamos abordar os seguintes algoritmos. Inicialmente, o força bruta, que é o mais simples. Na sequência, o algoritmo KMP. A seguir, o algoritmo BM ou BMH. Né? E, por fim, as árvores Tree e Patrícia. Bem, provavelmente o força bruta, o KMP e o Boer-Moore, a gente vai visualizar inclusive aí como implementar esses algoritmos, né? E as árvores Tree e Patrícia nós vamos ver mais só a parte teórica mesmo. Antes de entrar nos algoritmos propriamente dito, né, vamos fazer aqui um breve resumo sobre o que vem a ser a busca em cadeia de caracteres. Basicamente, quando a gente fala de busca em cadeia de caracteres, nós nos referimos a você fazer uma busca não de um elemento em cada posição, né, da minha tabela, o vetor ou conjunto de dados, mas de você avaliar em um conjunto, tá, em uma cadeia de caracteres, avaliar um subconjunto dessa cadeia de caracteres. Certo? Bem, uma cadeia de caracteres, ela corresponde a uma sequência de elementos que são denominados caracteres. Ok? Os caracteres, eles são escolhidos em um conjunto denominado alfabeto. Por exemplo, nós podemos ter um alfabeto cuja cadeia de bits é 0 e 1. Tá? A pesquisa em cadeia de caracteres ela é de suma importância, tá, para diversos problemas computacionais, como edição de texto, recuperação de informação e estudos de sequenciais de DNA na biologia computacional. Em programas de texto, o usuário ele pode estar interessado em fazer uma busca, né, de todas as ocorrências de um determinado padrão. Tá? E aí, quando a gente falar aí, usar esse termo padrão, a gente está se referindo à chave de busca. Né? Esse problema ele é conhecido como casamento de cadeia de caracteres ou casamento de padrão, né? Que em inglês a gente chama de pattern matching. O problema de casamento de cadeias ou casamento de padrão pode ser formalizado da seguinte forma. O texto é um arranjo T que vai de 1 até N, de tamanho N. Ou seja, eu tenho um texto qualquer, esse texto ele é formado por uma cadeia de caracteres, né, de tamanho N. Perfeito. E o padrão é um arranjo P de 1 até N, em que M é menor ou igual a N. Por quê? Não faria sentido o meu padrão ser maior do que o tamanho do texto, correto? Então ele tem que ser igual ou menor. Os elementos de P e T são escolhidos de um alfabeto finito, tá? De tamanho C. Exemplo, nós temos aqui um alfabeto 0 e 1, ou um alfabeto A, B, de B até Z. Assim, dadas duas cadeias P, de comprimento P igual a M, e T, de comprimento T igual a N, em que N maior que M, deseja-se saber as ocorrências de P em T. Tá? Então aí a gente está formalizando, descrevendo o casamento de padrão. Bem, dessa forma, pessoal, uma vez formalizado aí o problema do casamento de caracteres, né, nós temos então as seguintes categorias de algoritmo. Nós temos a categoria em que o padrão e o texto não são pré-processados, ou seja, não ocorre nenhum pré-processamento, nem no padrão, nem no texto. Né? Esses algoritmos eles são do tipo sequencial, online, de tempo real,
pois nesse caso, tanto o padrão quanto o texto não são conhecidos a priori. Quer dizer que ele vai executando ali, né, em tempo real, e à medida que ele executa em tempo real, ele já vai identificando as ocorrências do padrão no texto. Correto? No geral, a complexidade desses algoritmos é de O de M vezes N, ou seja, eu tenho um padrão de tamanho N e um texto de tamanho N. Basta eu multiplicar aqui o tamanho do padrão vezes o tamanho do texto, que aí eu vou ter a complexidade desse algoritmo. Isso no pior caso. Um exemplo de algoritmo que encaixa nessa categoria é o algoritmo força bruta, que a gente vai ver na próxima aula. A segunda categoria é dos algoritmos em que o padrão é pré-processado. Então, só para relembrar, olha, aqui nessa categoria, nem o padrão e nem o texto são pré-processados. Já na próxima categoria, o padrão é pré-processado. São os algoritmos do tipo sequencial e o padrão é conhecido anteriormente, ou seja, previamente é feito um processamento no padrão de forma que o algoritmo passa a conhecer as características do padrão. Esses algoritmos eles têm a complexidade de tempo O de N, ou seja, a complexidade é em tempo linear de acordo com o tamanho do texto. Representantes típicos dessa categoria são os programas para edição de texto, né? E nós vamos ver aqui dois algoritmos que são pertencentes a essa categoria, que é o KMP e o Boe-Mor. Por fim, a outra categoria pertence aos algoritmos em que tanto o padrão quanto o texto são pré-processados. Tá? Nesse caso, o que os algoritmos fazem? Eles constroem um índice para permitir obter uma complexidade de tempo de O log de N. O tempo de pré-processamento do texto para obter o índice pode ser tão grande quanto O de N ou O de N log de N. Mas esse tempo acaba sendo compensado por muitas operações de pesquisa no texto. Né? Por exemplo, o algoritmo ele consumiu-lhe um tempo para fazer esse pré-processamento, correto? E aí esse tempo que ele consumiu pode, por exemplo, ser da complexidade O de N. Contudo, ao se realizar várias consultas sobre aquele texto pré-processado, né, tanto o texto quanto o padrão pré-processados, obtém-se então o ganho na performance. Perfeito? Isso já dá um indicativo para a gente de que esse tipo de algoritmo ele é viável quando a gente tem um número maior de consultas do que necessidades de manutenção nos dados. Bem, pertencentes a essa categoria, os mais conhecidos são as árvores tree, patrícia, arranjo de sufixo. Bem, no casamento de padrão, a ideia básica, tá? É obter todas as ocorrências exatas do padrão no texto. Geralmente, os algoritmos utilizados para o casamento exato, eles funcionam com dois enfoques. O primeiro enfoque o algoritmo lê todos os caracteres do texto, né? Então ele vai passando ali um a um, lendo os caracteres, e a cada etapa ele vai atualizando algumas variáveis para poder identificar a ocorrência possível, né, do padrão. Exemplos de algoritmos para esse caso são o força bruta e o KMP. Já o segundo enfoque consiste em pesquisar o padrão P em uma janela que desliza ao longo do texto T. E aí, nesse caso, qual que é a ideia? Ele vai fazer o seguinte, para cada posição dessa janela, né, que ele está deslizando ali, o algoritmo vai fazer uma pesquisa por um sufixo da janela que vai casar com o sufixo do padrão, fazendo ali algumas comparações realizadas, né, da direita para a esquerda. Um exemplo
de algoritmo que se enquadra nesse caso é o BM, ou BMH. Certo? Pessoal, a ideia nessa aula foi só fazer aí essa breve introdução sobre o assunto, né? Explicar para vocês o que é o casamento, cadeia de caracteres, falar sobre quais os algoritmos que a gente vai abordar, tá? E na próxima aula a gente começa a trabalhar com o algoritmo de força bruta. Tá certo? Bons estudos para vocês.